vocês? Esse aqui é mais um episódio de Nerd Duck e dessa vez nós iremos falar sobre Gorefield. Então dá um oi pra gente, Alce. Oi, gente, tudo bom? Muito obrigado. É sempre um prazer estar gravando com vocês. E agora vamos à nossa nova expedição rumo a esse grande universo e as grandes leis que habitam nele. Só que dessa vez, como a gente teve 2 episódios seguidos de um tema muito mais centrado na ciência, com pequenos pontos da ficção, dessa vez eu convenci a Rafa da gente falar um pouco mais virado para ficção, quase que 80% para ficção. E, é claro, como é nosso cargo-chefe, vamos complementar com os dados científicos e, claro, como podemos ver esses pequenos contos e essas clássicas histórias que estão espalhadas aí pela internet de uma forma muito mais abrangente no campo da ciência, física e afins. Então, aqui agora minha amiga Rafa, que até o momento da gravação desse podcast tem estudado, porque é assim que a gente bota uma coisa para ela estudar, ela fica lá por horas. Um adendo, eu trabalho com digitação na Secretaria de Saúde, né? Acho que na última semana inteira eu fiquei literalmente pesquisando as coisas, vendo as playlists e as coisas que o tinha mandado. Aí eu botava pra me ouvir, eu baixava artigo científico e botava pra me ficar ouvindo enquanto graças a Deus hoje a gente tem essas ferramentas, porque senão eu não ia dar conta. Mas, ó, gente, é muita coisa. O que vamos falar sobre hoje, basicamente a Rafa já disse, Gorefield. Do que se trata Gorefield? Gorefield é uma creepypasta, quem aí mexe na internet desde os antigos 2010, 2009, 2005. Quem é aquele cara que já tem quase 30 anos, já tem mais de 20, sabe do que eu tô falando. As clássicas creepypastas de personagens famosos de desenhos, animes e afins. Gorefield é uma creepypasta de Garfield, onde Garfield é um monstro, uma entidade ou, sei lá, aonde qualquer coisa que caiba na cabeça de um fã meio maluco consegue inventar. Porém, por que eu resolvi trazer esse tema hoje? Porque não só Gorefield vai ser tratado hoje, como em si eu gosto de chamar de subtema de horror, que é o horror cósmico. O que é o horror cósmico? O horror cósmico, ele é muito associado, quase que 90% dos casos, de o medo irracional do espaço. Tipo, é como se a pessoa tivesse medo do que tem lá fora. Ou como o Alex tem, medo do mar. Eu tenho talassofobia, morro de medo do mar. Meu sonho de ser biólogo marinho foi pro espaço. Mentira, foi pro fundo do mar. Por isso que eu não sou mais. Melhor coisa. Aí, basicamente, do que se trata? Com várias teorias aí do campo da física e da astronomia, se foi criado várias teorias sobre o porquê estamos sozinhos do universo. Uma muito mais assustadora do que a outra. Inclusive vai ser um dos temas futuros do nosso podcast, que é o porquê que a ciência dá tanto medo em algumas pessoas. E porquê que algumas pessoas, quando começam a estudar um determinado campo, acabam ficando até com trauma. Tipo eu comecei a estudar biologia marinha, fiquei com trauma porque adquiri talassofobia. Nunca mais eu entrei no mar desde então. Enfim, é porque uma das teorias que eu gosto muito é a do grande filtro, que diz que nós estamos sozinhos no universo. Por quê? Para ter vida precisa de um ecossistema próprio, precisa de uma atmosfera, precisa de... Ixi, se eu for listar tudo que precisa, tu vai entender o quão sortudos nós somos por existirmos. Quando a gente fala do grande filtro, é quase que impossível a gente não falar da mensagem que nós recebemos, que é o código WOW. Eu não sei se você conhece, ou se os nossos ouvintes não conhecem, mas... É aquele de 1976, se eu não me engano, ou é 67? Em 77, nós conseguimos, com nossos radares e tudo mais, nós tínhamos... Vamos, assim, como que eu posso dizer? Imagina um grande... É como se fosse... Sabe aqueles telefones de fio que faziam antigamente com uma latinha, estica o fio e tudo mais? É a mesma coisa, só que com ondas eletromagnéticas de um espectro do hidrogênio. Bom,
não sei se você sabe, mas a Terra, ela não tem tanto hidrogênio assim. Embora a gente seja composto a maior parte de água, de todos os elementos químicos que a gente encontra na Terra, apenas 0,00% da Terra tem hidrogênio. Seja ele livre ou nas outras composições. E olha que a química orgânica tem muitos hidrogênios lá disponíveis para as reações. É, que nem o pessoal fala de H2O. Literalmente água é hidrogênio com 2 oxigênio, então... Não, é 1 oxigênio e 2 hidrogênio. Ai, que burro! Dá 0 pra ele! Aí 2 hidrogênio pode oxigênio. Aí, tipo, tá vendo, ó? Entre muitas aspas, muitas pessoas entendem, inclusive eu já vi isso. Tipo, a pessoa fala, como é que tem pouco hidrogênio no planeta se pra uma coisa de água tem 2 de hidrogênio? Que precisa de 2 de hidrogênio, pra 1 de oxigênio. Então, esse é o ponto. Na Terra, a gente não tem muito disponível, mas no universo como um todo, é um dos elementos mais abrangentes, porque a sua densidade, a forma com que... Eu vou chegar no ponto do O, tá, gente? Calma. A forma com que ele se apresenta nos sóis e tudo mais é muito abundante no universo como um todo, entendeu? Tanto que ele é um dos primeiros elementos químicos ser formados lá no Big Bang. Aí, beleza. A gente, na Terra, quando a gente trabalha com medições de eletromagnetismo para encontrar, sei lá, um conglomerado de poeira, um conglomerado de estrelas, alguma coisa nessa vibe, assim, para mapear o nosso céu e essas coisas de todas, né? O centro do universo e pipipopopop, que é pouco diferente, né? Quando a gente fala de centro da Terra, a Terra, centro do universo, o centro do universo. É outras histórias, outras palavras. Tem sim, e tipo, Rafa, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, né? Porque, tipo, conforme tu foi falando, eu lembrei de outro detalhe também, que é o seguinte: por que essa mensagem que chegou pra nós, ela pode ser tão assustadora? Por causa da teoria da Floresta Negra. Exatamente, aí esse é o ponto que eu vou chegar. Aí, por isso que, tipo, assim, ó, eu tava lembrando de um dos pontos que vai ser citado ainda nesse podcast, a gente não se preocupa. Nada do que a gente tá falando tá fugindo do roteiro original. Isso aqui Graças é tudo complemento que vai chegar logo mais. A gente tem muita mania de simplesmente se perder na maionese quando a gente tá gravando alguma coisa. Mas relaxa, dessa vez a gente tá, incrível que pareça, há 6 minutos seguindo o roteiro. Quem diria? Graças a Deus! Eu não sabia que isso era possível. Alguém dá um troféu pra gente. Aí vamos lá. A gente preparando já imediatamente minha medalha, tenho honra ao mérito, vou postar no status hoje. Eu consegui seguir 6 minutos no roteiro, isso é uma vitória. Tá bom, amigo. Ó. Um estudo recente indica que o podcast da Rafa e do Al, que você não consegue seguir o roteiro por mais de 6 minutos. Mandamos bem! Vamos aumentar pra hoje! Ai, meu Deus, devia ser notícia internacional. Tá, olha lá, vamos continuar. Fofoca, Aí, tudo isso eu tô falando porque as medições que a gente achou foi justamente da frequência do hidrogênio. Cada elemento tem a sua frequência. O silício tem a sua frequência, os compostos químicos têm a sua frequência, por causa que o eletromagnetismo, né, a linha dele é muito grande, é uma frequência muito grande, vai desde as ondas de rádio até os raios gama. Então é muito grande. E aí a gente caracteriza o hidrogênio porque, por ele ser mais abundante no universo, ele é muito fácil de ser caracterizado. Então, qualquer raça que tenha um mínimo de inteligência tecnológica conseguiria entender que o hidrogênio existe, que as leis que regem o universo são as mesmas e pipopopó. Ok. Aí, os nossos radares, eles são construídos, produzidos e pensados para que nada atrapalhe essa frequência do hidrogênio. Entendeu? Só que aí, em 1977, a gente recebeu um código nessa frequência por 72 segundos, nessa frequência do hidrogênio. E aí, para vocês entenderem, a frequência vai de 1 a 9, aí depois vai para as letras do alfabeto, que aí a letra A vai segue do 10 a... Vai do 1 ao 9, do 1 ao 10, depois do 10 ao 19, depois do 20 ao 29 e por aí vai. E aí, a gente conseguiu receber algumas letras e, cara, tava muito alto, assim, sabe? E o cientista que pegou na hora os dados, ele não tava lá no momento, foi de madrugada que nós recebemos esse código, ele ficou extasiado. Enfim, foi uma coisa muito louca. Na época ele mandou uma carta pro Carl Sagan e foi uma loucura só. 10 anos antes, a gente já tinha a equação de Drake, que é como se fosse um guia, né, para as coisas, e 10 anos antes a gente já tinha o Niels Bohr. Então, cara, sabe, 30 anos, assim, uma faixa assim, muito grande. Só que algumas pessoas, assim, elas perguntam, cara, a gente já recebeu esse código só uma vez. Mais de 100 tentativas foram tentadas para
tentar no mesmo local, ou então mapeou toda aquela região, que é a região de Sagitário, para... Confirme aí, gente, se é o Sagitário mesmo. Dá um Google aí rapidinho, né? Foi lá e deu lá toda a sua região, sabe? Que é muito próximo do centro do universo, inclusive. Assim, em direção, basicamente, né? Um vetor. E aí, mais de 100 tentativas foram feitas. E até hoje, a gente não teve novamente. Aí a gente pensa... Putz, então foi um erro no computador? Foi uma poluição? Não, porque não tinha poluição. Aí pensaram que foi um cometa que passou por lá naquela hora. Não, também não foi, porque a região que pegou lá os espelhos, vou dizer assim, os espelhos que jogaram não eram naquela região onde estava direcionado. Enfim, foi um bafafá só, até hoje é um bafafá só. E aí, só que a gente pergunta, nós já mandamos uma mesma mensagem para a mesma direção há alguns anos. Só que a gente, anos antes, né? Só que aquela coisa, a gente mandou uma única vez. Mandou essa mensagem. Assim como essa suposta civilização teria mandado pra gente apenas uma vez. É por isso que o James Webb é importante pra gente poder caçar, né? Só que o James Webb tá indo pro outro posto, então... Enfim. Aí Alex continua falando. Aí, com base em tudo que vocês acabaram de ouvir... Vamos dar início, então, a uma pequena explicação sobre... Vamos começar com o Gorefield, que querendo ou não, acho que o ponto levemente principal desse podcast de hoje. Vamos começar primeiro com as variações mais conhecidas desse monstro, né? Que é, no caso, uma versão assustadora do Garfield. A primeira delas é a versão Parasita Cósmico. O que eu quero tratar sobre ela? É justamente sobre a ideia de um ser extraterrestre, um alienígena, que tenha habilidades que foi desenvolvida por um ambiente inóspito, ou por, sei lá, tipo, o planeta dele fez com que ele precisasse ter essas habilidades. Por exemplo, o ser humano que tem uma inteligência para criar armas, coisas e... Do mesmo jeito que ele vive num planeta onde tem, tipo, sei lá, um tigre que tem uma força muito gigante, entendeu? Uhum. E, tipo assim, essa teoria que envolve a teoria da Floresta Negra, que diz que não procure demais, vai que o que você encontre não é algo bom. Não é mesmo? Uhum. Porque, tipo, a gente... Mano, se o pessoal do nosso planeta mata pessoas só porque a cor da pele é diferente, quem dirá uma coisa que saiu de longe, né? Exatamente. E quem garante que a civilização que tá lá, o ser vivo que tá lá, nos veja sequer como iguais? Querendo ou não, a história da humanidade já provou que a gente escravizou gente por menos. Imagine uma forma de vida que se acha superior ao ponto de fazer viagem intergaláctica ou então viagem espacial. Na cabeça deles, a gente pode ser só um bando de formiga que tá, sei lá, zanzando por aqui. Exatamente. Aí que entra a hipótese da Floresta Negra. Porque, assim, quando a gente fala de Floresta Negra, é mais, assim, uma teoria da física que se encontra a sociologia, né? Eu falo assim, que os físicos, hoje em dia, eles já pensaram em tanta coisa, que a nossa tecnologia não está sendo capaz de ajudar eles, que eles começam a pensar em outras coisas. Da área da sociologia, por exemplo. Que aí entra assim, qual que é o instinto da nossa raça até hoje? O que nos manteve vivos? Qual que é o sentimento base que a gente tem? Freud explica, a gente tem 7, e um deles é o medo, a raiva, o amor e tudo mais. Então, esses sentimentos, eles nos regiram a ter essa sobrevivência até os dias de hoje. A gente só tem esse cérebro que a gente tem hoje, da neuroplasticidade, por causa dessa sobrevivência, dessa tática de sobrevivência que a gente teve, que ou era atacar antes de ser atacado, ou ficar em silêncio. E aí entra esse negócio da Floresta Negra. Muito provavelmente, a gente está cheio de civilizações ao nosso redor, mas está todo mundo aí em silêncio, entendeu? Continua, amigo. Vamos continuar agora, então. No que se trata essa história? Um parasita alienígena que vê um animal que ele poderia, no caso, consumir e adaptar. Nessa, tipo, é feito muito mais para assustar e tudo mais, porque conhece a história do Garfield e tudo mais. Porém, por que eu gosto desse tipo de história? Porque ele pega algo que as pessoas já veem como inocente e tem um carinho e transforma em uma coisa que vai transmitir medo. É tipo que nem eu falo, existem vários tipos de filmes de terror.
Existe os que deixam aflito, que tipo, tu fica meio desconfortável. Existe os que te assustam. Não confunda ficar com medo com estar assustado. São duas coisas diferentes. Tipo, que te assusta, até um grito te assusta. Tipo, aquele clássico jumpscare. É só uma tela assim com um grito que te assusta. Existe o medo, que é muito difícil, querendo ou não, principalmente hoje em dia, é muito difícil tu sentir medo vendo um filme. Eu nem lembro a última vez que eu senti medo vendo um filme. Não lembro mesmo. Acho que, se eu não me engano, foi Hereditário. Acho que o filme que foi Hereditário, que eu senti uma afliçãozinha de medo. Cadáver também é muito bom esse filme tá na onda. Tipo assim, aí ó. E tem o outro que é o Fobia, que eu gosto de falar. Que é feito só pra aquele tipo de medo, entendeu? Medo de aranha. Derivado da coisa. Por exemplo, no caso de horror cósmico, ele engloba 3 principais medos. Primeiro, o medo padrão, que ele te deixa com medo de aquilo vir a acontecer. Tipo, um deus ascender do cosmo e resolver destruir a humanidade. E, claro, a humanidade não vai poder fazer nada contra isso. O segundo é o susto, que é, no caso, com imagens fortes, imagens chocantes, no caso, coisas tipo de impacto, assim, que eu gosto de falar, que é para causar o impacto e causar o susto. E o outro que é a aflição, que é aquele que te deixa apreensivo, aquele que tu, tipo, sabe, tá com suspense, assim, que tu imagina que alguma coisa vai acontecer e tudo mais. Que é muito popular em filmes de fantasmas, onde que, tipo, tu vai assistindo e tu começa a ficar aflito com a tua própria casa, pensando que tem alguém do teu lado, entendeu? É tipo isso. No caso dessa história em si de Gorefield, ela trata muito mais o susto e a aflição. Tipo, tu vê um personagem fofo e amado virar um monstro grotesco, com imagens extremamente pesadas, que o desenhista fez questão de fazer bem gráfico as mortes e tudo mais. De ter que sobreviver. Tipo, vamos supor, se ponha na situação do John nesse universo. Você tem um gatinho que você cria com todo o amor e carinho por vários anos, e do nada ele vira um monstro horrendo, bizarro, gigantesco, tentando te matar. Em que tiros não funcionam, correr não funciona porque ele sente teu cheiro e ele é grande, ele é rápido. Aquela aflição de você ter que sobreviver contra algo que você não tem chance de lutar contra. É como o pessoal fala, o urso negro você se impõe, o urso pardo você torce pra não morrer, e o urso polar reze, você já não tem chance. Nossa, sério? E desse medo, porque tipo, o urso negro, ele é medroso, ele tem medo do que é maior do que ele, então ele foge. O urso pardo não, ele tem tendência a te enfrentar, porque tipo, mesmo tu sendo do mesmo tamanho, ele vai pra cima porque ele é um predador muito maior e mais forte. Se tu se fingir de morto, ele não come coisas mortas. Então, ele tem, vamos dizer assim, o instinto de caçar. Se tu só se jogar e morrer, ele não vai te caçar, porque tu já se rendeu, entendeu? Tu já tá morto pra ele, entendeu? E ele não come, ele não ataca, coisas assim. Claro, tem vezes que ele ataca, mas tem vezes que não. Já o urso polar, eu não quero pagar pra ver, não. Já o urso polar, não tem jeito. O urso polar é grande, é corajoso, é voraz, é rápido, é impossível. Saiba, tu deu de cara com o urso polar e ele te notou, meu amigo, acabou pra ti. Se tu se fingir de morto, ele te devora. Se tu correr, ele te alcança. Se tu lutar, tu não vai lutar na mão com um urso polar, cara. Um bicho de 5 metros de altura quase, mano. Pesando quase 1,5 toneladas. Tu não dá conta. Uma patada dele arranca a tua cabeça. Aí, tipo, é disso que se trata esse horror cósmico. A ideia de tu ter que lutar com uma coisa que tu não tem chance. O medo da morte inevitável. Porém, uma criatura sádica que, tipo, não vai te matar de uma vez. Ela vai te perseguir, te torturar e te atormentar. É por isso que esse medo ele é tão popular hoje em dia. E é por isso que Lovecraft, mesmo tendo morrido na miséria, hoje em dia ele é um dos com maiores autores bem renomados do horror. Por causa que ele tratava desse tipo de horror muito bem. Pra quem não sabe, do Lovecraft, né, ele fez uma saga de livros, assim, que é horror cósmico, e hoje em dia muitas obras são inspiradas diretamente nos monstros do Lovecraft, nas histórias, nas crônicas, assim, sabe? Todo mundo que gosta de filme deve ter visto O Povo Gigante que Controla Sonhos, o Cthulhu, que até o Scooby-Doo já fez referência disso. Rick e Morty na primeira abertura tem. Tem também, no caso, o Nyarlathotep, que é o deus antigo que controla
controla tudo e que rege, Azathoth, que é o Deus Supremo. E, tipo assim, por que eu sou tão fã desse tipo de obra, de horror, assim? Por quê? Como um cara que é amante da astronomia em si e do espaço, eu já tenho esse mesmo medo e tal de Floresta Negra, buracos negros, como funciona, o medo da cosmologia em si. Todo mundo que estuda uma determinada área da ciência tem medo da própria área. Como a Rafa, por exemplo, que vamos supor, ela estuda química. Ela sabe muito bem que uma combinação errada, ela estoura ela mesma. Gente, eu tenho muito medo de misturar que boa com sabão em pó, sabão de detergente, qualquer coisa que veja uma reação de saponificação. Eu morro de medo. Você não tem noção. Gente! Não, peraí. Pode mudar o foco? Pode mudar o foco rapidinho? Deixa eu mudar o foco. Rapidinho. Por favor, tá. Quando nós misturamos HCl diluído em água, ou seja, água sanitária, todo produto popular, com qualquer produto que veio de uma reação de saponificação, que é o sabão, seja ele sabão em barra, sabão líquido, sabão neutro, sabão caralho a quatro, não importa qual foi o tipo de sabão, ou qualquer coisa que tenha amônia no meio, ele vai formar um produto chamado clorofórmio. O clorofórmio, gente, você já assistiu aquele filme que a pessoa chega com um paninho molhado em alguma coisa, bota na cara da pessoa, a pessoa desmaia assim em 2 segundos? Sabe? Aquilo é clorofórmio. Famoso golpe Boa Noite Cinderela. E o clorofórmio, quando você coloca muita boa no sabão, você forma... como Boa Noite Cinderela. O que eu nunca entendi, já que quem desmaia é a Bela Adormecida, mas tudo bem, eles foram criativos. Foram criativos. E aí você faz isso em um local fechado, tipo banheiros da sua casa e tudo mais, você leva pau, tá ligado? O Big Brother, gente, Big Brother recentemente, teve uma cena lá muito interessante que o Davi tava limpando a casa, de manhã cedo, assim, as pessoas acordaram. Um cheiro de água sanitária, um cheiro de... Não era água sanitária, era o clorofórmio, tá todo mundo intoxicado por clorofórmio naquela bendita casa. Gente, é por isso que eu tenho medo de contratar diarista, porque as diaristas não sabem disso. É a minha casa, cuidado da minha casa. Gente, não mistura. Exatamente. Disso que a gente tá falando. É por isso que, tipo, como eu gosto de falar, tem gente que fala aos 4 ventos, a comédia é subjetiva. O que eu acho graça, você não acha graça. E é verdade. É verdade, querendo ou não, é uma verdade. Porém, isso não se aplica só à comédia. Isso se aplica a absolutamente tudo. Teu gosto por comida, o que te assusta, realmente, o que tu ama, o que te faz rir, o que te faz chorar, tudo é puramente pessoal. Você não pode impor isso a alguém. Por isso que, enquanto muitas pessoas têm um medo irracional desse tipo de horror, tem outras que simplesmente olham e falam, por exemplo, aqueles clássicos, isso é uma mentirada do caralho, impossível isso acontecer. Só que a pessoa que estuda a área fala assim, porra, e o pior é que tem uma possibilidade, mesmo sendo pequenininha, existe a possibilidade de ter uma vida muito mais capaz do que o ser humano lá fora, que pode vir nos aniquilar do nada. Simplesmente do nada. Tipo, já parou pra pensar, assim, você ouvinte, que quando tem um avistamento de um OVNI falso por aí, se fosse um de verdade, a gente estaria muito fudido? Muito fudido? Olha, eu acho que, assim, os UFOs advindos do exterior da nossa estratosfera, sei lá, que vem no caso do espaço, eu acho que seria muito mais fácil a gente identificar ele do que os advindos de dentro da nossa estratosfera, ou seja, dentro da Terra. Porque os que estão dentro da Terra, no caso, balões meteorológicos, drones de identificação, caças, essas coisas assim, até espionagem, né? Principalmente os de espionagem é muito mais foda, porque às vezes eles podem criar uma estrutura, que isso acontece bastante, criar uma estrutura que a população imagine X coisa, o governo imagine Y coisa, mas os de espionagem, cara, os drones de espionagem, os balões de espionagem, cara, vocês estão pesquisando que eles são muito loucos, assim, como que eles compõem design, assim, sabe? Que é realmente para confundir as pessoas. Aí, então, a identificação desses que estão dentro da Terra, é muito mais difícil de você identificar do que os que estão fora da Terra. É muito mais fácil
eu identificar algo que está a 1 ano-luz, entre aspas, vamos supor, né? A 1 ano-luz de distância da gente, do que algo que está a 2 centímetros de distância da gente. Não sei se a minha analogia vocês conseguiram pegar, porque se passa despercebido por todos os observatórios da Terra, se passa despercebido por todos os sensores que nós temos da Terra, se passa despercebido por todos os satélites da Terra, caralho, os caras tão bons em se esconder, porque muda a estrutura das ondas sonoras em relação a onde está, assim, onda sonora não, as ondas eletromagnéticas onde se passa, isso eu estou no espaço, tá? Muda, se um objeto está transitando, é por isso que a gente, os astrônomos, eles se irritam muito com a Starlink, por causa da poluição. Muda assim o reflexo, porque muito provavelmente esse material pode ser advindo de algum tipo de metal, então vai refletir alguma coisa e a gente vai captar quase que no mesmo momento, porque as coisas no espaço, as ondas eletromagnéticas, elas viajam quase que na velocidade da luz. Então é muita coisa, assim, sabe? Assim, eu acho que é muito mais fácil a gente identificar algo que está vindo para a Terra do que algo que já está dentro da Terra. Se, tipo assim, vamos supor que veio antes da nossa tecnologia que a gente tem agora e tá aqui dentro, a gente provavelmente, nunca vai saber. Provavelmente. Mas eu acredito que, assim, eu sou bem cética nisso. Eu acho que ainda não chegou ninguém aqui na Terra pra dizer nós, sabe? Enfim, é foda. Continua, amigo, do medo lá de chegar aqui. Sim. Aí vamos de novo agora continuar. Aí, como a base da nossa explicação está sendo essa, voltamos para o ponto principal. Quando nós pegamos esse tipo de horror, por que ele é tão popular? Porque a astronomia em si está se tornando extremamente popular. O grande exemplo disso é o Serjão dos Foguetes, porra. A gente o Serjão é foda. Amo o Serjão. Eu adoro o Serjão. O Serjão é muito... O cara é muito bacana, mano. Meu ídolo. Ai, meu sonho é conhecer ele. Aí o que acontece? Quando a gente analisa o quão popular está ficando esse tipo de coisa, muito mais conhecimento é distribuído, muito mais informação é adquirida pelas pessoas e muito mais esse tipo de horror se torna popular. Por quê? Porque realmente assusta uma pessoa que estuda esse tipo de coisa. Aí pensa comigo. É que nem o clássico que eu gosto. Esse tipo de humor esse tipo de horror te bota pra pensar. Tem tipo assim, por exemplo, o cara fala assim: o fantasma é o medo irracional de algo que tu não entende, vamos supor. Tem um fantasma ali no canto do quarto. Aí tu sente medo. Tipo, ele tá ali, ele vai me assustar. Ele é uma alma, ele é uma coisa morta, tá ali, vai me assustar. Agora, esse tipo de coisa não é algo tipo, esse monstro de 3 metros feito de um material, sei lá o que, um bicho todo distorcido, com poderes, vai me assustar. Eu adoraria que ele só me assustasse. É verdade. Se essa coisa realmente fosse real, a humanidade acabaria. É o clássico, só que diferente do horror catastrófico, que é uma outra subcultura, que já é aqueles filmes de desastres naturais e tudo mais, que é o medo de um desastre acabar com a humanidade. Que nem aquele filme Não Olhe Para Cima. Eu adoro esse filme. Que vai um meteoro que vai destruir a Terra. Aquilo ali é o medo do inevitável. Tem diferença. Aí, tipo assim, todas essas subcategorias de horror, elas são muito abrangentes, e muitas delas até se misturam, e até tem uma certa coisa parecida. Só que deixa eu te perguntar uma coisa. Que é o que eu gosto de sempre pegar a pessoa no pulo quando ela começa a falar mal desse tipo de horror cósmico. Eu falo assim pra eles, por exemplo, vamos supor que chega a notícia em todas as televisões do mundo: em 3 meses um meteoro vai destruir a Terra e não tem nada que a gente possa fazer. O que acontece? Primeiro o pânico, depois a aceitação, e em seguida é o que eu gosto de chamar de redenção, que todo mundo, a paz mundial é alcançada, todo mundo para de brigar, todo mundo só curte os últimos momentos. Quando é um monstro que tu não tem como matar, que tu sabe que vai te estraçalhar, te destruir, a diferença do medo de inevitável é totalmente diferente. No outro, tu tem não só o medo da morte, mas tu tem o medo de como vai ser, o que vai acontecer, a dor, a agonia, o desespero, tudo isso é diferente. E é por isso que eu digo que o horror, ele é subjetivo, depende de quem está assistindo, lendo ou consumindo certo conteúdo. Pra mim, eu sinto muito mais medo desse tipo de horror cósmico do que o medo do inevitável, por exemplo. Porque, como eu gosto de falar hoje em dia, o meteoro não é mais um medo, é puramente uma esperança. Verdade, né? Na verdade, realmente. Uma coisa que eu tenho medo, assim,
quando eu falo de medo eu trabalho com hipóteses, ou seja, e se isso acontece? E se a teoria da Floresta Negra, ela é realmente o que rege, né? É aqui, não é uma teoria, é uma lei, assim. Sabe que eu tenho medo? Imagina assim, toda civilização, ela vai utilizar de insumos para a sua sobrevivência. Toda a população é assim, pelo menos aqui a gente consegue analisar aqui na Terra, né? Um dia, os insumos podem vir a ter escassez. Isso muito provavelmente está acontecendo. Muito provavelmente não. Isso está acontecendo na Terra e muito provavelmente aconteceu ou acontecerá supostamente com outras possíveis civilizações, caso elas existam e estejam simplesmente em silêncio. Agora, se elas forem, assim, extremamente inteligentes, elas estão, tipo assim, imagina que nós somos pragas e a Terra é um celeiro de soja, uma fazenda de soja. Vamos supor que a Terra é uma fazenda de soja. Quando vem uma praga, é muito mais eficiente, assim, em relação do tamanho, né? Ou eu tacar algum tipo de agrotóxico, ou eu pegar um outro bicho, ou da mesma espécie, ou geneticamente modificado, sei lá, uma vibe assim, que destrua essa praga. Ou seja, deixar as civilizações brigarem entre si, que a mais forte vai ganhar, e aí eu tomo a minha soja. Sabe o que eu tenho medo? Assim, se essa hipótese for correta, né? Que tenha, sei lá, 2 civilizações ou uma, sei lá, que esteja olhando para a Terra, sabe de tudo que está acontecendo aqui, sei lá, do Bolsonaro ao Trump, a guerra na Ucrânia, poluição na água, alguma coisa assim, sabe? Sabe de tudo e tá só esperando a gente se matar pra, sei lá, pegar as reservas de água, porque a água é um pouco difícil de conseguir no espaço, até onde a gente consegue entender, sabe? Essas coisas assim, aí, cara, eu fico, não, é que nem, por exemplo, aí, acho que não é o medo de ser do inevitável. Uma coisa que o próprio Sérgio dos Foguetes fala, que a gente tem o material mais raro do universo. Tu pensa o quê? No diamante? Não, tem o planeta inteiro feito dele. Madeira, celulose. Madeira. Celulose. Cara, não existe inteiro, o universo inteiro é composto, tipo assim, pode ter níquel, diamante, caralho, a 4 no espaço, mas não tem uma árvore para fazer um processo de fotossíntese. E a gente aqui fazendo o quê? Derrubando as árvores, incendiando tudo. Cara, peraí, deixa... Ódio! Eu não tô louco! Ódio! Pronto, estamos ali a raiva. Baixou o alborguete. Tiltei aqui, porque nós tem tudo pra ser foda. Ai, tô com raiva. Bora, amigo, bora, me deixa com medo aqui com o Garfield, porque eu prefiro ficar com medo do que com raiva. Tá, vamos lá. Aí, como eu tava... Meu Deus do céu! Aí, o que acontece, basicamente? Quando esse tipo de situação ocorre, eu gosto de, tipo, pra eu próprio me assustar, porque, querendo ou não, se eu tô lendo alguma coisa de terror, eu quero me assustar, né? Eu quero sentir o medo. Eu quero saber o medo que essa coisa transmite. Eu gosto de me botar na situação do personagem principal, vamos dizer assim. Ah, tem o Jason que tá me caçando por aí. Eu não sinto medo, vamos dizer assim, eu não sinto tanto medo. Por quê? Porque eu não vejo, tipo, eu morrendo tão facilmente pro Jason. Tipo, eu sei o que para ele, eu sei que ele não corre. Se eu pegar um carro e ir pra puta que pariu, ele não me acha. Se eu pegar meu salário e comprar uma passagem de avião para ir pro Mato Grosso ou então para ir pra Santa Catarina, ele não vai até lá me caçar, ele vai ficar no cantinho dele. É, realmente, isso é um ponto. Dele já tem um pouquinho mais de coisa, só que tem um jeito de inibir ele. Querendo ou não, sabia que é só tu encher o cu de cachaça que o Fred não te pega? Verdade, né? Porque você vai ter o sono REM, né? Você vai ter a fase REM. Tu não chega na fase REM do sono quando tu tá muito porre. Aí verdade, ele não te pega. Caralho, viado, verdade. Tu pensa assim, Oxy, tu vai beber todo santo dia? Não é preciso. Fico 3 dias acordado e a cada 3 dias eu durmo uma base de cachaça. Aí, olha aí, o alcoolismo é controlado. Olha aí. O miserável é um gênio. Mas tipo assim, é nesse ponto que eu quero chegar. Pra todo super vilão, monstro, coisa assim de um filme de terror, tu consegue imaginar um jeito de deter ele. Agora, com gato gigante comendo lasanha, não tem, né? Sendo que a lasanha dele é a tua carne. E tipo assim, tu não consegue correr dele porque ele é grande e rápido. Tu não consegue lutar contra ele porque ele é grande e forte.
você não consegue, mesmo que você tivesse armas não penetram o couro dele. Uma bomba atômica não consegue matar ele, porque ele vai se alimentar da radiação e ficar maior e mais terrível ainda. O que tem pra fazer? Sendo que ele vai continuar infectando, fazendo semelhantes. Um bunker, será? Não tem como. Não dá. Porque, tipo assim, vai ter remoto, né? O mundo do planeta pra se adaptar a ele e a espécie dele. Mesmo que tu fique num bunker, a Terra toda vai ser modificada. Realmente. Não tem um jeito certo, assim de dizer. E um bunker, mesmo que tu estoque ele pra 100 anos, a humanidade vai acabar no momento que você morrer. Ah, mas se eu me trocar com mais pessoas, teus filhos não vão ter suprimento suficiente pra viver gerações. Realmente. É impossível. Mas como que o Garfield virou esse monstro gigante? O que tem da cabeça dele? Como eu tava falando, um parasita alienígena foi mandado pra Terra com o objetivo de exterminar as criaturas dominantes, entre muitas aspas, que seriam os humanos, né? Que a gente que controla basicamente o planeta Terra, acima de qualquer outros animais, e terraformar esse lugar pra se adaptar à espécie dele. Ah, tá, não, agora eu saquei. Ele usa o Garfield porque era o alvo mais fácil presente no momento. Tava lá de boa, né? O Garfield é um gato preguiçoso que dorme o dia inteiro. Não existe alvo mais fácil. Aí, como é um personagem muito amado, é bom pra fazer, no caso, o tema do horror. Usando um monstro a mais, entendeu? O objetivo não é a missão do Alien em si, sim só assustar usando uma aparência assustadora no Garfield. Cara, pior que não tem mesmo o que lutar, assim. Sei lá, armas não funcionam. Seria destruir a Terra, e aí não tem o que fazer. Mas aí a gente também não teria o que fazer, exatamente, entendeu? Esse é o ponto do medo. E outra, tipo, por que eu gosto tanto do John nessa versão? Porque ele não foge. Ele tenta matar esse Garfield porque ele sabe que se ele deixar essa porra sair da casa dele, que, tipo assim, o que prende o Garfield na casa é a mentalidade ainda dividida entre Garfield e monstro. Ai, tipo o Migli do Parasite. Tipo, gente, em parte o Garfield, tipo, ainda tentando manter a sanidade dele de rotina e, tipo, tentando só querer uma lasanha, e no outro lado tá o monstro tentando dominar o Garfield e, tipo, só que ele já se transformou no monstro. O John tá tentando não só matar o monstro, como também matar o melhor amigo dele. Olha como essa creepypasta é legal. Assim, né? Ela é interessante. Por quê? Uma das teorias da origem da vida, e eu comento sobre ela em um vídeo que tá no Nerd Duck, né, que é sobre Parasite, é que existe a quimiossíntese, existe o criacionismo, existe isso aqui, mas uma delas é a panspermia, né, lá eu comento, eu falo mais sobre a quimiossíntese, mas enfim. E a panspermia, ela veio pra, entre aspas, né, origem da vida. E aqui, nesse caso, a panspermia, entre aspas, vem pra destruir uma espécie. Cara, isso é muito legal, tipo, cabulamente, assim. Sabe uma analogia que eu gosto de fazer com essa creepypasta? Uma versão horrorizada da simbiose do Venom. Cara, verdade, né? De fato. Eu gosto de fazer uma analogia dessa, tipo, que, tipo assim, basicamente o que acontece? Esse Garfield com esse monstro, eles têm uma relação simbiótica, só que diferente da do Ed, onde eles convivem, eles lutam entre si para restabelecer uma dominância. Só que, claro, o Garfield não consegue, ele é consumido, ele vira um monstro, ele destrói a humanidade, enfim. Caralho, mano, porra, verdade, né? A segunda pauta sobre o mesmo, sobre um Gorefield, uma versão diferente, que essa sim, ela pega muito mais um termo mais que eu gosto de falar de divino, que é o seguinte: o horror cósmico, como Lovecraft nos mostrou, também se trata de deuses, que é os famosos deuses exteriores, deuses fora da Terra, deuses universais. O que acontece? Em uma das versões do Gorefield, ele é simplesmente um deus antigo que se cansou no caso da divindade, e se transformou num pequeno gato para se divertir. Porém, o que acontece? Ele acaba, por meio do corpo dele ter, mudado de forma muito drasticamente. Eu não sei, eles não dão uma explicação direita. O Garfield perde as memórias de quando ele era um deus sanguinário e cruel. E acaba vivendo com o John. Porém, muita gente estranha porque o gato não envelhece, gatos não vivem acima de 20 anos, o Garfield já tem décadas de vida, e o John, por amar muito o Garfield, nunca nota isso daí. Até que um dia o Garfield acaba morrendo, porém ele não morre. O que acontece? O corpo que ele adotou morre, e ele retorna à sua forma de Deus.
que tipo tem várias ilustrações, inclusive do Garfield segurando buracos negros, do Garfield gigantesco, cheio de patas, olhos, mudando de forma à vontade, porque ele teria esse poder, tipo, como eu gosto de falar, de um deus monstruoso, né? Um deus monstro. E aí o que acontece? Graças às décadas que ele passou ao lado do John, o que ele faz? Ele transforma o John em um imortal, ele dá a imortalidade pro John, e o que acontece? Ele dizima a vida no universo de tudo que ele ligasse ser uma ameaça ao John, porque ele tem esse amor distorcido pelo dono. De certa forma, ele não se rebaixa a ninguém por ser um deus cósmico, porém, o fato dele ter passado anos como Garfield ainda deram uma distorpia na personalidade dele, aonde ele se vê obrigado a cuidar de seu, entre muitas aspas, dono. Porém, como o John tenta resistir, tenta lutar e tudo mais, o que ele tenta fazer? Essa versão do Garfield se trata de pequenas histórias de como o Garfield tenta dizimar a mente do John através de tortura física, tortura psicológica, e como o John é imortal, ele sempre se recupera. E o ciclo dele se trata basicamente de tentar se livrar disso enquanto ele é cruelmente torturado com visões, imagens, tormento físico e todo tipo de coisa. E eu gosto dessa versão também porque as ilustrações dos artistas são magníficas. Os caras pegaram todo o talento de desenho deles e transformaram o Garfield em um monstro bizarro, de estranho, escroto e... Porra, mano, dá medo essa porra. Meu bem, é horrível isso. Horrível. Horroroso. Um espanto. Me faz mal. Em uma dessas imagens que eu gosto muito, que é o seguinte... o John, por ser imortal, né, ele obviamente ele não sofre nada de coisa. E o Garfield ele é o único que consegue machucar o John. Por quê? Porque ele é um deus. Ele é um deus divino cósmico. E como foi ele que deu a imortalidade, ele pode muito bem, né, fazer o que ele quiser. Em uma dessas muitas imagens, o que acontece? Quando o John tá tendo uma discussão com o Garfield sobre o porquê que ele está fazendo é errado, clássico, né? Tipo, seu monstro tá fazendo uma destruição incompleta e tudo mais. Acontece o seguinte diálogo, tipo em uma das creepypastas, tal, assim, que tipo, é aqueles textinhos com imagens, sabe, igual uma novel, que é o seguinte, o John fala assim, por que você está fazendo isso? O Garfield assume a forma de um... Tipo como se ele fosse um ser divino brilhante, tipo com chifres e gigantão, e diz a seguinte frase, Do you seek the truth, John? Que traduzido seria... E você deseja saber a verdade mesmo, John? Me arrepiei toda. E aí o que acontece é o seguinte, ele fala, eu quero saber a verdadeira verdade de tudo. E aí começa uma explicação filosófica muito foda, que é o seguinte, o Garfield começa a dar uma de Doutor Estranho e começa a levar o John enquanto dilacera o corpo dele, porque obviamente ele é um filho da puta, e vai dando uma seguinte explicação. John, tudo no universo tem um propósito. Ao simples átomo que gira em torno do seu núcleo, quanto um buraco negro que consome tudo à sua volta. Aí ele pega assim, tipo, só um exemplo assim, ele pega assim, tudo no universo é composto por algo. Eu mesmo sou composto por algo. Porém, a verdade que você busca é que tudo vai ter um fim. Tudo teve um início e tudo vai ter um fim. Porém, eu e você não teremos este prazer. Viveremos para sempre. Você nunca vai saber. Caralho! O nascer de uma estrela e o morrer da mesma. Nada vai libertar você. E tipo, eu lendo isso daí, tipo, botando na cabeça uma puta voz, sabe, que eu gosto de falar que isso aqui é a famosa voz com eco e efeitos, assim. Sim. Porra, cara, verdade. E tipo, mano, eu gostei tanto desse negócio que quando eu lembro de, tipo, que eu primeiro vi essa imagem, eu vou até ver se eu te mando depois, que é o seguinte. Do you seek the truth, John? Cara, ficou... Caralho, cara, mano, eu me senti... Nossa, ui, que arrepio que deu. Simplesmente o clássico, que nem a frase, John, a verdade é que tudo tem um início e tudo tem um fim. Porém, você e eu, não. Eu não tive um início, então não tem como eu ter um fim. Aí o que acontece, ó. Quando eu vi esse tipo de história, que eu achei sensacional, eu peguei e pensei assim, cara, mano, que foda, mano. Já pensou? Tipo, o quão horrível é ser imortal. De verdade, tipo, ter a verdadeira imortalidade. Pensa comigo.
tem um lado magnífico. Tu vai presenciar tudo. O fim da humanidade, o fim do planeta, o fim das estrelas, o fim do universo. Porém, é aquilo. Se tudo de fato é um ciclo e nada acaba, tu pode ou enlouquecer e, tipo, só aproveitar a vista, vamos dizer assim, como o pessoal fala, ou simplesmente, sei lá, mano, pior que não tem o que tu faça. Tipo, tu é imortal, tu não pode nem sequer se matar, mano. Não tem nada que tu possa fazer. O que é interessante desse negócio da imortalidade, assim, porque passa na minha cabeça. Na nossa cabeça não tem HD o suficiente, não tem memória RAM o suficiente para processar tantas eras de informações, né? Porque tudo é informação, né? Acho que no episódio não postado, a gente estava falando de viagem no tempo, a gente comentou que viagem no tempo só é possível com informações. Mas tá, enfim. Isso é interessante porque provavelmente ele iria enlouquecer com a solidão, mas ele não iria enlouquecer pelas informações, por causa do processo sináptico do nosso cérebro. Claro, levando em consideração que a imortalidade dele venha junto com saúde, porque ele poderia ser imortal e viver o resto da vida com câncer. Poderia ser assim. Porque uma das coisas que não nos deixa são os nossos telômeros e tudo mais, os nossos processos sinápticos. Mas levando em consideração... Se eu não me engano, não foi confirmado, mas se eu não me engano, existia uma teoria que diz que o nosso cérebro ele só consegue processar 140 anos de informação. Tipo, a vida de um ser humano. Aí diz que essa teoria diga que se o ser humano chegasse a viver mais do que 140 anos, o cérebro dele iria começar a entrar em reset. Tipo, ele ia começar a fazer cortes da metade da vida. É, tipo um Alzheimer forçado. Vamos supor, dos 50 pra frente tu te lembra, dos 50 pra trás, literalmente essa memória não existe. Teu cérebro se preservou a um ponto de apagar o desnecessário. Então, esse é um ponto que eu ia chegar. Quando a gente fala de memórias, eu sempre gosto de começar a falar de memórias com a nossa amígdala cerebral. Nela tem todos os, quimicamente falando, os hormônios que a partir de algum estímulo vão dizer, isso aqui é uma reação de medo, então vou liberar cortisol, isso aqui é raiva, então vou liberar X, isso aqui é amor, isso aqui, enfim, isso aqui é ansiedade, e aí vai liberando X coisas no nosso sistema. Enfim, aí, nesses processos, a gente vai guardando as memórias no nosso consciente. E o consciente, eu não gosto de falar de subconsciente, porque isso não é muito mais bem aceito na comunidade científica. Alguns ainda falam sobre e afirmam, mas eu não gosto muito. Eu prefiro falar consciente como um todo, porque tem densidades e densidades diferentes, entendeu? Tem áreas do nosso consciente que a gente está muito dispersa e a gente não consegue mais acessar, que caiu no esquecimento, e tem áreas que estão um pouco mais concentradas, que aí a gente se lembra. Fórmula de Bhaskara, sei lá, citando coisas aleatórias. Fórmula que eu me lembro, assim. Fórmula de Bhaskara, séries que eu gosto, o primeiro beijo, o primeiro sexo, essas coisas todas, sabe? Mas, enfim, isso também é muito levado em consideração, porque, nesse caso aí, levando em consideração que ele não teria percas na eficiência da sinapse dele, e não teria perca também na eficiência dos seus telômeros, tanto que é uma área de pesquisa muito grande em relação à regeneração celular, que são os telômeros, depois vocês dão um Google aí, se quiser um episódio só sobre isso também falo, enfim, que seria, né, ele não iria enlouquecer pelo excesso de informação, porque as suas redes neurais sinápticas, elas iriam continuar fazendo o mesmo processo. Ia ter uma área mais densa, em que ele não esqueceria certas informações, principalmente informações que são relacionadas a amor, raiva, essas coisas todas que estão lá no nosso centro da amígdala cerebral. E também vai ter as que ele estaria mais na área menos densa da consciência, em que não teria tanto a ver, seriam sentimentos não tão intensos, que aí ele iria esquecer, sei lá, o almoço de domingo, o que ele comeu na sexta-feira, coisas assim, entendeu? Caraca, tipo assim, conforme a tua fala, eu tava lembrando de outro detalhe aqui muito importante, que é o seguinte, ó. Em uma das várias formas de horror cósmico por aí, afins, eu tava lembrando muito do Lovecraft, que inclusive eu citei naquela vez que a gente foi gravar lá com aquela tua amiga, lembra? Ah, sim, sim. Lembra da história que eu te contei sobre Nyarlathotep? Não.
Não. Refrescar a memória, então. Tem um personagem do Lovecraft que se chama Nyarlathotep. Basicamente, o que ele é? Ele é o... Vamos supor assim. Azathoth é o Deus Supremo. Ele é o Deus total. Onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Deus total. Se eu não me engano, Yog-Sothoth é... Eu não lembro se é o Deus da criação ou do tempo. Se eu não me engano, é do tempo. Yog-Sothoth é Deus do tempo. Tempo e espaço. Basicamente, ele tem todo o controle do tempo e de como as coisas são. Tem Nub-Shigurath, a deusa da criação. Ela cria tudo. Basicamente, tudo que existiu foi criado por ela. Azathoth em si seria basicamente destruidor. Ele só destrói, na teoria. Mas ele é o Deus Supremo. Ele pode fazer todas as coisas que ele quiser. Porém, ele é mais focado em destruir. E tem Nyarlathotep. Nyarlathotep, ele é o... Como é que eu posso dizer assim? Ele é o arquiteto. Tudo que foi feito, tudo que acontece, tudo que existe é com a mão dele, basicamente. Se Nub-Shigurath cria uma estrela, foi ele que, tipo, você entendeu? Ele que tinha a mão nisso. Ele criou os humanos também? Basicamente, tudo que existe é Nyarlathotep que permite e que faz acontecer. Ele é basicamente o Deus que faz acontecer, seria basicamente a definição. Tem um ditado nos contos do Lovecraft que diz o seguinte: nunca tente contato com os deuses exteriores, e se tentar, reze para ser ignorado. Porque o que acontece? Em uma história de um certo faraó, Nyarlathotep é convocado e ele acaba ouvindo e atendendo a esse chamado. Porém, o que acontece? Eu acho muito foda que tem uma fanfic sobre o Nyarlathotep, que o que acontece é o seguinte: nessa fanfic se trata da seguinte maneira: como ele é o Deus que faz acontecer, ele faz as coisas que ele quiser. Porém, ele nunca desobedece, como é que eu posso dizer assim, a lei natural. Ele nunca faz uma coisa extraordinariamente fora do comum sem uma certa explicação. Por exemplo, dizem que não foi tipo Deus nem Jesus que ajudou Moisés na libertação dos hebreus, e sim Nyarlathotep, que fez isso como uma forma de punir o faraó por ter o chamado por um motivo que ele considerou frívolo, entendeu? E olha como ele fez. Ele alterou a composição química do rio Nilo, fazendo ele parecer sangue. E ele ia dando instruções a Moisés para ele fazer isso. Tipo, em forma de uma voz misteriosa. Porém, não era Deus falando com ele. Tecnicamente era um Deus, mas era assim Nyarlathotep, puramente jogando com as vidas de milhares de egípcios. Aí o que acontece? Por que o faraó chamou ele? Basicamente o que aconteceu foi o seguinte: o faraó chamou ele para... É o clássico de todo o reino: querer prosperidade e ajuda nas guerras. Nyarlathotep falou: isso não é de meu interesse, porque Nyarlathotep só tem uma coisa que chama a sua atenção: conhecimento. Aí ele ia gostar de mim. Não ia. Não ia. Não ia, ele ia achar muito chato. Coisas que ele não saiba. E ele sabe de praticamente. Então, tipo, eu teria que chamar ele pra ele saber de alguma coisa. Eu não podia chamar ele pra ele me explicar como funciona a física básica. Vamos supor, Rafa, tu fale assim pra ele: eu quero ter poderes do Superman. Ele fala: ok, o que eu ganho? Só um puta exemplo. Tu fala assim pra ele: se tu apertar no ferrinho e na borracha de um isqueiro, ele acende. Eu não sabia disso. Concedido. Porém, tu vai ter um defeito. Tu vai ter, sei lá, tipo, tu não vai poder voar muito alto, senão tu explode. Vamos supor, só um exemplo, entendeu? Saquei. Ele vai te dar o que tu quer, claramente com um defeito pra te sofrer com isso. Porém, dependendo do preço adequado que tu pague pra ele, com forma de conhecimento que ele não tenha, o que ocorre é basicamente isso. Vamos supor que tu dá pra ele uma informação milagrosa que ele nunca tenha ouvido na vida. Ele vai te dar teu desejo sem qualquer consequência. Se tu oferece uma informação meia boca pra ele, ele vai conceder teu desejo, porém com defeito. E se tu não oferece absolutamente nada que seja de seu interesse, ele vai acabar com a tua vida. E da pior maneira possível. Aí o que acontece? Como o faraó... E se eu perguntar pra ele o que ele quer? Isso não se faz. Ah, tá. Porque ele vai te dizer: eu quero algo que eu não tenho. Aí O que tu vai fazer? Ah, tá, entendi. Ele vai te falar: Esse cara também é todo enigmático. Aí tu pode perguntar: é um deus, mano. Eu sei, mas eu... Enfim, tá, continua. Mano, se fosse pra não ser enigmático, eu já ia dizer: Jesus não era tão difícil de alcançar a iluminação dele. Realmente. Jesus falava por parábolas, quem dirá deuses exteriores. Porra, é verdade. Porra, filósofo. Acontece basicamente o seguinte: como o Nyarlathotep não foi chamado à toa e ficou irritado, ele resolveu fuder com o Egito, tipo nessa fanfic, tá?
E o que acontece é o seguinte: ele vai dando instruções a Moisés de como alterar as coisas para que tudo pareça divino. E de certa forma é. Aí o que acontece? Como a composição química da água e o pH dela foi alterado, todas as rãs e sapos saíram. O que aconteceu? A praga das rãs, entendeu? Aí, essa é a segunda praga. Aí, com as rãs saindo de lá e indo embora, ninguém come os gafanhotos. E aí a gente chama de gafanhotos. Chama de gafanhotos. Não tem o predador deles, eles vêm em montes. Aí a próxima praga, gafanhotos e sapos geram doenças. Tipo, vamos supor. É verdade. Tudo mais. Repete outra qual é a praga. doença? Eu não lembro qual é a doença, tipo, só tipo um exemplo, entendeu? Porque não é citado de certa forma. Não é total. Aí, tipo, de doenças. Aí, que é, no caso, a outra praga de doença. Entendi. Aí tem, no caso, o meteoro que passa em frente ao Sol, que é a escuridão. Eu pensava que essa parte era um eclipse. É tipo isso, né? Só um exemplo, entendeu? Ah, tá, entendi. Faz as coisas acontecerem, entendeu? Tipo, nada fora do comum. Porém, entendeu? E outras, se eu não me engano, tu sabe muito bem que certos tipos de meteoritos, quando eles caem, eles provocam um brilho intenso que ofusca o Sol, por acaso. Sim. Tipo, o que acontece? Já houveram Aí, casos disso, a chuva de principalmente fogo- em... Ah, tá. Aí a chuva de fogo é basicamente isso. Fragmentos de meteorito que caem. É interessante falar desses fenômenos porque eles realmente acontecem hoje. Não, sei lá, dos sapos, mas enfim. Esse aí dos astros, assim, em geral. Porque eles acontecem, principalmente em locais frios. E locais, assim, gente, falo frio, tipo, menos 0 graus, tá? Enfim. E, tipo assim, campos, lugares muito, tipo, livres de, tipo assim, como posso dizer? Grandes construções, sabe? Campos, planaltos, planícies, essas coisas. Rola muito de você conseguir enxergar esses eventos astronômicos, porque não tem tanta poluição pra você enxergar. No caso, aí tipo, essa parte assim, dessa fanfic se trata disso. Desses eventos que foram divinos, vistos como divinos, porém feitos por Nyarlathotep de forma que, entre muitas aspas, natural. Tipo, ele não precisou fazer nada aparecer do nada. Tipo, ele não fez fogo aparecer do nada. Ele não fez nada aparecer do nada. Modificando certas coisas, mexendo pecinhas para que tudo ocorresse do jeito que ele queria. Ele usou a química, ele usou a lei de conservação das massas pra fazer essas coisas. Exatamente nesse ponto que eu queria tocar, entendeu? Aí o horror cósmico se trata desse ponto também. Exatamente, mano. Isso que eu tô tentando te falar, mano. Que, tipo, por isso que eu gosto dessa história. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Basicamente se forma dessa maneira. Tipo, mesmo ele sendo um deus, ele faz tudo acontecer de forma natural e seguindo seu ciclo. Porém, já houve casos onde, sim, ele usou de poderes a mais do que era padrão. E o que eu gosto de falar sobre o horror cósmico é isso. Tipo, tem criaturas, monstros, eventos que ocorrem, porém tem esse também que eu gosto de falar também, que é dos deuses. Tipo, que o pessoal fala assim, e se eu quero ver o cristão chorando se o Deus dele não for Deus de verdade? Ou então eu quero ver o ateu queimando no inferno porque ele não segue a Deus. Tu tem certeza que teu Deus é o que tá escrito mesmo? Ou será que era Nyarlathotep simplesmente se divertindo? Porra, e se, né? E se? Quando a gente estuda Pode ser sim, pode ser não, mas é o clássico. E se? O que tu vai fazer? É tipo assim, quando a gente estuda as civilizações antigas, assim, um pouco mais, muito bem mais antes de, sei lá, judaísmo, as religiões monoteístas mais famosas, assim, né? E a gente entra no paganismo, nas culturas que utilizam da natureza como seus deuses e tudo mais. A gente tem essa pegada, assim, né? E as histórias que nos são contadas, principalmente nas monoteístas, elas meio que se repetem. Era uma virgem, ou então era uma mulher muito poderosa, ou então era uma pessoa que morreu e em 3 dias voltou, entendeu? São histórias que sempre vão não se repetir igual, mas é tipo a elipse, né, que eu falei ainda agora. Elas vão sempre se misturar, assim, quando a gente estuda essas histórias das civilizações um pouco mais antigas, assim. E aí entra esse negócio que eu tô falando, né, tipo assim, e se for outra coisa, né? Ok, isso é muito legal de se comentar, porque, tipo assim, quando a gente consegue realmente entender, a gente
vê que muitas das nossas crenças e outras coisas assim, elas não surgiram da gente, surgiram de coisas muito mais antigas que a gente nem consegue datar, ou então pegar realmente os seus artefatos históricos e conseguir compreender um pouco mais profundamente, assim. Isso é verdade, porque, tipo assim, uma coisa que eu gosto muito também dessa parte desse estudo, que eu simplesmente fico maravilhado quando eu paro pra pensar, é que do mesmo jeito que eu tava analisando enquanto fazia, né, o roteiro desse podcast sobre o quão horrível e assustador podem ser essas histórias, se tu botar o olho certo na ciência e na cosmologia em si, ela pode virar uma coisa tão magnífica, cara, tão maravilhosa. E agora eu quero fazer um adendo que eu vou encerrar por alguns minutos o tema do horror cósmico, porque eu necessito de falar dessa parte da ciência que, na minha obrigação, é uma coisa que eu simplesmente fico maravilhado. Eu passei aqui as últimas 1h30 falando puramente de como é assustador o universo, coisas que tem no universo, teorias assustadoras e tudo mais, e coisas que são de dar medo. Porém, agora eu quero falar com vocês sobre as coisas belas, as coisas lindas que acontecem nesse universo também. Vocês já viram uma nebulosa, tipo assim, imagem de nebulosa? Ai, eu tenho vontade de botar dentro de um pote, ver o que acontece. Aquela junção de cores, aquela química rolando. Tipo, literalmente, aquilo ali é uma nuvem de gases e composições químicas totalmente desconhecidas tecnicamente pra gente. E tipo, a ideia do grande filtro, que eu acho maravilhosa, que eu acho muito bonita também, é a seguinte: já pensou na possibilidade de que, de fato, nós podemos ser a única civilização existente no universo, porém, a sorte que a gente tem de ser racional o suficiente para apreciar esse fato também? Porra. A do grande filtro é a que eu, assim, mais acredito, assim, em relação... Porque a Floresta Negra, ela tem muito, assim... Sei lá, me traz uma vibe teoria da conspiração, você não sabe? Tipo, é muito mais teórica, assim, tipo, um lado mais teórico de social, mano. É um lado mais social. E aí entra o que eu falei também no episódio com o professor Rubens. Que, né, a gente tava falando sobre o que mesmo? Sobre Knights of Sidonia, né? Isso. Que, assim, o planeta Terra e Vênus, eles se criaram juntos e eles tiveram essa formação, assim, muito igual. Até que uma série de coisas aconteceram em Vênus que, porra, sabe? Coitada do bichinho. E essa série de coisas não aconteceram na Terra. A forma que a nossa galáxia se formou é o que nos dá essa quantidade de elementos químicos que nós temos. Imagina uma galáxia que se formou, que não tem essas coisas, entendeu? E acho que pra ter essas... Nossa, gente, pra ter ou a mais ou igual, é muito... Tipo, quando eu falo coisas, eu falo de elementos químicos e a possibilidade de maleabilidade deles conseguirem se ligar. Porque nem dependendo do ambiente, um carbono não vai se ligar com hidrogênio, dependendo do ambiente, entendeu? Então é muito louco. Assim, a teoria do grande filtro é a que eu mais acredito, porque para mim ela é a mais palatável e ela é a mais cientificamente comprovada, assim, sabe? Não posso dizer que ela é cientificamente comprovada porque é uma teoria, mas ela é assim que mais comprova. Eu tava querendo completar contigo que nem precisa nem ir muito longe. Não? Vênus? Exatamente. Tem o mesmo tamanho, não tá numa distância tão grande assim da Terra, ao ponto que a gente consegue ver, inclusive, ele. E tipo assim, foi surgido de quase da mesma maneira que a Terra. Porém, um pequeno detalhe que nós não sabemos foi simplesmente o que difere do planeta perfeito para ter vida do planeta mais quente e inabitável do sistema solar. Mesma composição da Terra, é extremamente parecido o território, porém, o fato que, durante a formação desses dois planetas, uma coisa que a gente não sabe o que foi, aconteceu que a Terra conseguiu se desenvolver para ter vida e Vênus não. Olha, tem coisas que a gente já sabe. Por exemplo, primeiro, algo teve o impacto tão grande que o tirou da órbita dele, modificou a sua órbita.
algo bateu nele com uma intensidade tão grande que modificou um pouco a sua órbita. Não muito, mas o suficiente para afastá-lo um pouco da linha do fértil, vamos supor assim, do nosso sistema. E tá, isso é uma das coisas. Outra coisa que aconteceu também na sua história, eu não vou conseguir citar todas, mas tá. Primeiro a sua órbita, tá? Mas até aí a gente ainda conseguiria ter alguma coisa, porque ele é rochoso, ele tem um pouquinho de água e tudo mais. Que houve, devido a algum tipo de abalo sísmico em cadeia nele, ou seja, vários vulcões entraram em erupção ao mesmo tempo. E quando a gente tem isso, esse fenômeno, nesse caso que nunca teve na Terra, mas teve lá, aumenta primeiro a acidez do solo, aumenta a acidez da água, por causa das chuvas ácidas que vão ser produzidas por conta das altas quantidades de enxofre, ou seja, todo o planeta entrou em abalo. Tipo, imagina, eu falo que o vulcão é como se fosse o espirro da Terra. A pressão, a temperatura e tudo mais, ele espirra. Basicamente isso. Imagina uma crise de espirro, só que em Vênus, entendeu? É basicamente isso que aconteceu. E aí, lascou-se tudo. As suas estruturas tectônicas, as suas estruturas aquíferas, o módulo de reações químicas acontecendo, ao invés de serem reações carbônicas, foram para reações baseadas em enxofre, porque tinha muito enxofre na atmosfera, até hoje tem muito enxofre na atmosfera. Tanto que é muito difícil a gente ter hoje em dia, quando a gente olha para Vênus, para entender a sua formação, a gente encontrar marcas de carbono. E quando a gente encontrou, ainda não era algo certo, tanto que me lembro que uns anos atrás teve todo um bafafá, que poderia ter existido vida em Vênus e tudo mais, mas na verdade era alguns erros, tinha erros no artigo e tudo mais, enfim, mas era algo que realmente existiu lá, não vida, mas comprovado assim, né, mas tinha algumas coisas a ver com produção de fósforo e tudo mais, e essa produção de fósforo era possível por causa de reações que antevinham a carbono, e enfim, o carbono é muito importante, gente, tem muito isso. Então, essas duas coisas, né, um abalo sísmico muito grande e algo que o tirou de sua órbita, são coisas assim que botam em xeque a formação de vida, ou então a formação de algo menos caótico dentro daquele planeta. Que quando a gente olha, ele é o nosso irmão gêmeo. Então, é muito triste ver que o nosso irmão gêmeo se fodeu, entendeu? Por causa de uma sucessão de coisas assim que, putz, sabe? Bom, gente, acho que nós já conseguimos chegar ao fim da nossa pauta. A gente conseguiu explicar para vocês muitas coisas muito interessantes, desde o horror cósmico até, sei lá, como que a vida se surgiu novamente. Então, algo que quiser pedir. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa gravação. É sempre um prazer imenso. Eu adoro estar aqui com a Rafa, minha amiga do coração, do peito. É sempre uma alegria muito grande. E eu espero vocês no próximo capítulo. E até mais. Tchau, gente. Um beijo.